Vamos falar do calibre 45. O 45, que tem que falar primeiro do ponto de vista de evolução da coisa, é o 45 que se convencionou chamar de Long Colt. Ele era um calibre pólvora negra, mas já de estojo metálico. Ele era calçado no Revolver Colt Peacemaker, como ficou mais popularmente conhecido, mas era o Colt Army 1873. E a primeira carga que foi feita para ele era de 40 grains de pólvora preta, mandando um projétil de 255 grains a 1.050 pés por segundo. Entretanto, essa carga foi considerada forte demais para uso geral, tanto em termos de dificuldade de uso por parte dos operadores, quanto em termos de desgastar demais a arma. Esse que está na tela é o Peacemaker 1873. Revólver de ação simples, 6 tiros no tambor, só que por motivos de segurança ele só era carregado com 5. Percebida esse excesso de potência do calibre, foi desenvolvida posteriormente, coisa de 2 anos, uma carga light, que tinha 28 grains de pólvora preta e mandava o mesmo projétil de 255 grains a 850 pés por segundo. Essa carga tinha um desempenho que ainda era considerado como bom, não apenas suficiente, mas bom, e foi a que foi amplamente distribuída para a tropa. Ao mesmo tempo, existia um revólver da Smith Wesson, que era o modelo 3, calçando um cartucho chamado 45 Schofield, que tinha sido desenvolvido a pedido de um militar da época. Nesse período era comum que uma mesma força, como o exército americano, adotasse diferentes armas em diferentes calibres, por imposição ou desejo de alguns militares de alta patente. O 45 Schofield, calçado nesse revólver Smith Wesson número 3, também foi de dotação. O problema era que você criava um pesadelo logístico, porque você tinha 2 calibres diferentes em 2 armas diferentes. Diferentes em desempenho? Não. O 45 Schofield ele tinha um projétil de 230 grains andando a 730 pés por segundo. Fica bem claro que o Schofield era um projétil um pouco mais leve, andando um pouco mais devagar do que o 45 Long Colt. O diâmetro de aro do estojo do Schofield era um pouquinho maior que o do 45 Colt, o que impedia que você conseguisse carregar todas as câmaras do tambor ao mesmo tempo numa arma Colt com munição Schofield. E como as duas estavam em dotação simultaneamente, isso criou um problema, que foi resolvido em 1887, eu acho, com a criação de um terceiro calibre, que era só para distribuição militar, diferentemente dos outros 2 que estavam disponíveis no mercado civil, em que eles tinham uma carga parecida com a do Schofield, só que usando um diâmetro de aro igual ao do Colt. Então aí criou-se o 45 modelo de 1887. Foi uma providência que foi tomada para meramente facilitar o trânsito logístico dessa munição. A adoção do Peacemaker em 45 Colt foi em 1873. Nós já estamos em 1887 com essa munição nova. Em 1892, o Exército muda completamente de direção e adota um revólver de dupla ação em calibre 38 Colt. Nessa época, o desempenho balístico do 38 Colt, em comparação ao 45, já não era grande coisa. Ele era um projétil de 150 grains, andando a 710 pés por segundo, em pólvora negra ainda. Pouco depois da adoção do 38 Colt, surgiu a pólvora sem fumaça, e esse calibre foi adaptado para usar essa pólvora sem fumaça. A carga nova era um projétil de 148 grains, andando a 750 pés por segundo. Então, teve um ganho não desprezível de velocidade. E a arma em que ele foi adotado foi esse, o revólver Colt Army Navy. E foi essa arma, nesse calibre, que, por fim, provocou a criação do calibre 45 ACP. Por quê? Em fins do século XIX, comecinho do século XX, aí por 1899, 1900, 1900 e pouquinho, teve uma insurreição dos Moros, que são os nativos das Filipinas. E os informes dos soldados americanos que estavam lá combatendo com essa arma era que atiravam várias vezes nos caras, acertavam, e os caras não caíam, e não só não caíam, seguiam vindo para cima, e eles usavam umas machetes gigantescas, afiadíssimas, e faziam baita de um estrago. Então começou-se a achar que o 38 talvez precisasse ser substituído.
Em 1904, houve o primeiro de vários estudos que ficaram famosos ao longo do tempo de eficiência de calibres. Esse de 1904 foi o estudo do Thompson e do Lagarde, em que eles deram tiro em bois vivos dentro de um abatedouro. E o resultado desse estudo foi que o calibre mais eficiente seria alguma coisa com projétil 45 de diâmetro, andando aí na faixa dos seus 750, 800 pés por segundo. Não coincidentemente, isso era a especificação do 45 que o Exército tinha substituído pelo 38 Colt. Nessa mesma época, vocês vão de lembrar, início do século XX, estava aparecendo um desenvolvimento tecnológico gigantesco possibilitado pela pólvora sem fumaça, que eram as pistolas semiautomáticas. O exército americano, querendo voltar para o calibre 45, mas não querendo mais voltar para revólver, soltou um tender para uma pistola calibre 45 que tivesse o projétil por volta de 230, 250 grains, andando aí pelos seus pelo menos 750, idealmente acima de 800 pés por segundo. A Colt, nessa época, já tinha uma associação com o John Moses Browning, e ele foi consultado a respeito, resolveu pegar um dos modelos que ele já tinha lá em desenvolvimento, já estava trabalhando nele, já existia comercialmente, que era a Colt 1902, que era em 38 Automatic, e resolveu calçar aquilo num calibre que ele tinha criado, ou que criaria em função disso, que era um projétil de diâmetro 452, pesando 200 grains, andando a 900 pés por segundo. Isso culminou no que foi depois a pistola Colt 1905, que foi o que ele apresentou em primeira instância como a proposta dele para o exército americano. Vieram várias observações a respeito da arma, e ele resolveu continuar mexendo um pouco no calibre, e por fim nasceu o que ficou como o 45 Automatic Colt Pistol, que era o 45 ACP que nós conhecemos hoje. Essa aí é a Colt 1905. Esse ainda é o modelo que tinha uma trava só de desmontagem na ponta do guarda-pó e do ferrolho. Vocês podem ver que ela não tinha trava, mas esse já era uma versão de produto acabado, né? Não era protótipo de oficina, né? O 45 agora, usando um projétil jaquetado de 230 grains, andando a 800 e quase 50 pés por segundo. O calibre foi oficialmente adotado e a pistola foi solicitada uma série de modificações e a pistola foi colocada oficialmente em linha em 1911. Daí a combinação que todos nós conhecemos, alguns de nós amamos, outros nem tanto assim, mas é o calibre que sobrevive até hoje. Alguma quantidade não desprezível de países adotaram o 45, um deles foi o próprio Brasil. No geral, o 45 ACP permaneceu basicamente o mesmo. O calibre permaneceu, mas as armas acabaram sendo ligeiramente modificadas, tanto que a pistola 1911 difere da 1911A1, que é o padrão que nós entendemos hoje como 1911, mas ela foi uma modificação do projeto original. Foram mais modificações de ordem ergonômica, né? O gatilho mudou de tamanho e um pouquinho de formato, fizeram uma cava na lateral do ferrolho para facilitar acesso do dedo de quem tivesse mão mais curta, a mão menor, mas a arma fundamentalmente também não mudou desde 1911. Você pode ver que do 45 para trás tem um tanto de calibres que levaram ao 45 ACP, e depois do 45 ACP tem mais um tanto de calibre que foi feito buscando mais desempenho. Aí à direita tem o 45 ACP, o Roland, o Detonix Magnum, o Remington Thompson e o Winchester Magnum, que